Truques psicológicos para fazer qualquer pessoa se apaixonar por você. Fala, mestre, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Brigato Responde. E lá na caixinha de perguntas do Stories do meu Instagram, eu recebi a seguinte pergunta: quais são os truques psicológicos para eu fazer alguém se apaixonar por mim? Né? Será que existe isso? Bom, é exatamente isso que eu vou responder aqui para vocês. E assim, eu vou trazer dicas bem práticas, bem específicas sobre este tema para você. E a terceira é a principal, se você quer de fato dominar a arte da sedução. Quer saber então como que funciona toda essa dinâmica com dicas práticas? Então fica aí, mas antes, é claro, deixa o seu Fala Mestre aqui nos comentários para eu ver você participando aqui. E claro, se inscreva no canal e curta esse vídeo para o YouTube entender que você gosta dos meus vídeos e sempre te notificar quando tiver conteúdo novo por aqui, beleza? E é claro, se você quiser me mandar perguntas para que quem saiba ela apareça aqui no Brigato Responde, é só me seguir lá no Instagram, que você vai ter acesso a uma série de respostas lá e, inclusive, poder me mandar alguma pergunta que possa vir para cá também, beleza? Bom, vamos lá então, né? Quais são os truques psicológicos que podem aí fazer qualquer pessoa se apaixonar por mim, não é? Bom, a primeira coisa que você precisa entender é o seguinte: apaixonar-se é sobre presença, tá? Então, a primeira coisa é essa: apaixonar-se é sobre presença. E aí a gente pode separar dois pontos fundamentais: a presença física, não é? Que muitas vezes acarreta num apaixonamento. Não é incomum, não é? Você vê, por exemplo, pessoas que se apaixonaram por trabalharem juntas, não é? Então elas estão lá o tempo inteiro se vendo, passando por uma série de coisas e tal, presença física, não é? E aí eis que daqui a pouco começam a surgir ali, né, um detalhezinho a mais, e a pessoa vai acaba que a pessoa começa a ver por uma outra ótica, acaba talvez ali até se entregando e por aí vai. E quando se vê, não é? Tá apaixonado, tá apaixonada pela pessoa que, enfim, né, convive grande parte do tempo. Então a primeira coisa é essa: presença física, ela é muito importante, é lógico que ela tem todo, não é, o ponto fundamental aí do apaixonar-se, não é? Só que tem um outro ponto que é mais sutil e até muitas vezes mais poderoso, e você vai entender, que é presença mental. Ou seja, eu estar na cabeça daquela pessoa constantemente, tá certo? E tá aí o grande diferencial, por exemplo, da pessoa que só tem a presença física ali versus a pessoa que obviamente também tem a presença física, mas ela tem a presença mental. Eu fico pensando na pessoa, né? Então esse é o primeiro ponto que eu devo olhar, basicamente, é como que eu faço para que a pessoa que eu gosto, enfim, alguma pessoa pense em mim. Este preenchimento mental, digamos assim, não é? É fundamental para a arte da sedução. Fundamental. Tanto que, né, alguns de vocês já conhecem, eu tenho o treinamento A Arte da Sedução, que é baseado num dos melhores livros sobre isso, que é A Arte da Sedução, do Robert Greene, né, com 45 aulas, mais de 45 horas de conteúdo. E se eu tivesse que, por exemplo, te dizer qual que é o cerne, qual que é o centro de todas as aulas, mais de 45 horas de conteúdo, hein? Seria esse: trabalhar a presença mental. Porque, como eu disse aqui, você vai estar, por exemplo, lidando com uma série de pessoas no seu trabalho, tá certo? Mas é óbvio, qual que é a diferença da pessoa que você se apaixonou para a pessoa que você não, ou melhor dizendo, para as pessoas, né, que você não se apaixonou? É que você pensa nela, você fica pensando nela. Eu lembro até quando há muito tempo atrás, não é? Um dos relacionamentos que eu tive, a pessoa virou para mim e falou assim: eu percebi que eu me apaixonei por você quando era um sábado, eu estava num curso e eu me peguei pensando em você, né? Então veja, este é o poder fundamental da presença mental. É ali que você tem que trabalhar, e aqui, inclusive, é o que eu vou trazer para você neste ponto, não é? Como eu disse aqui, onde no treinamento A Arte da Sedução, as vagas estão encerradas, inclusive até, né, teve gente que, puta, não vi, não acredito, perdeu a vaga. Dá pra você entrar na lista de espera, o link tá aqui abaixo, mas já até falo disso porque vai ter uma conexão com um presente que eu vou dar pra você aqui, mas junto com o conteúdo. Só que talvez seja porque você não se inscreveu, não deu like, aí você acabou perdendo aí, não é, esta notícia e acabou ficando de fora aí deste treinamento. Então já se inscreva e deixa o seu like aí, tá? Então vamos lá, primeiro ponto é esse: presença física, presença mental, né? Espero que você tenha compreendido. Então vamos lá, qual que é o primeiro ponto que você não deve fazer, não é? Ou que joga muito contra esta presença mental, que deve ser o seu foco? Obviedade. Ou seja, não seja óbvio demais, tá
tá certo? Tudo que vai te conduzir para uma obviedade vai, obviamente, te afastar da presença mental. Você precisa entender isso fundamentalmente, tá certo? Então, quando você deixa muito claro, sei lá, o que você pensa, o que você quer, o que você faz ou qualquer coisa assim, é óbvio que a pessoa não tem muito mistério, não tem, né? Já antecipando alguma coisa aqui, não tem muito o que pensar sobre você, tá? Então, só falando, claro, por essa ótica, tá? Da arte da sedução, que é o que eu me lógico, né? O treinamento é arte da sedução, mas é o que eu explico de forma aprofundada nas 45 aulas que tem lá, né? Então, o que acontece é o seguinte, se você for óbvio demais, se você for muito claro no que você faz e por aí vai, é óbvio que a pessoa, ela vai quase que encerrar você na cabeça dela. Ou seja, ela pega, ela não tem nada que conduza a pessoa a ficar pensando em você. Ó, vou te dar um exemplo bem básico, tá? Novela, série, qualquer coisa assim. Qual que é o ponto fundamental, mesmo muitas vezes quando ela é chata, viu? É chata, não tem, né? Mas qual que é o ponto fundamental para que você volte no dia seguinte, né? Ou para que você permaneça, sei lá, no streaming ali, vendo, certo? Aquela série, aquela novela ou qualquer coisa assim. É o loop da curiosidade ao final do episódio. Agora imagine, né? Se ao final do episódio eles esclarecem o drama. E aí no dia seguinte, não tem nada assim, não tem nada ligado àquilo, não tem nada que atice você a, meu Deus, eu preciso saber como que acaba isso aí, né? Ou melhor dizendo, quantas vezes você viu até um filme chatíssimo, você fala, puta, que filme chato, mas agora eu quero saber o que vai acontecer, não é? Isso aí é um elemento, claro, de sedução, é óbvio, tá certo? Agora é óbvio, né? Não é com todo o mistério que você vai se apaixonar, por exemplo. Né? Então você precisa primeiro entender toda essa dinâmica que eu estou dizendo aqui. Se você não entende isso, é sério, você pode até tentar aplicar o que eu vou falar agora, que são 3 pontos fundamentais, mas é improvável que você consiga ter bons resultados, porque você vai meter os pés pelas mãos, vai querer antecipar certas coisas, né? Como eu explico, por exemplo, no próprio treinamento, não é? A arte da sedução, ela está baseada na arte de retardar a satisfação. E retardar a satisfação é fundamental, por exemplo, para que você tenha presença mental. Quantas vezes, talvez você ficou com aquela pessoa na tua cabeça, porque você fica, sei lá, né, de certa forma idealizando como seria se relacionar com ela, né, como seria a sua vida com ela. Então você está retardando a satisfação. Se você estiver junto com a pessoa, você saberia como que é. E aí outras coisas talvez atiçariam ali a sua curiosidade, a sedução e por aí vai, né? Que é o que eu trabalho intensamente no treinamento. Mas qual que é o outro ponto aqui fundamental? Primeiro, vamos lá, 3 estratégias, 3 truques, digamos assim, para você fazer tudo que eu acabei de mencionar aqui, tá? Primeiro, crie certo mistério, tá certo? Crie certo mistério. É algo, mais uma vez, tem aulas que é só sobre isso, né? Que são só sobre isso, aliás. Agora, o ponto fundamental é o seguinte, como eu disse aqui, não seja óbvio. E aí você vai ter que, claro, ser criativa, não é? Para entender aonde está a sua obviedade. Então veja, por exemplo, você fala demais. Quando uma pessoa te pergunta, você já entrega tudo. Você dispara em falar tudo que você pensa, tudo que você acha. Vou dar uma dica bem prática de como que você cria um mistério. Simples mesmo, né? Você, por exemplo, a pessoa vai lá e te pergunta, pô, sei lá, o que você acha do amor? Certo? Ela te pergunta aquilo. Dica. Muitas vezes, quando alguém pergunta pra você o que você acha, aliás, ela não está tão interessada assim em saber o que você acha. Ela está mais interessada em saber, ou melhor dizendo, em dizer o que ela acha. Tá? Então eu chego pra você e falo assim, pô, o que você acha sobre o amor? Né? Pra ficar aqui mais ou menos aqui. Né? Ou o que você acha que faz alguém se apaixonar por outra pessoa? E aí, ao invés de você me responder, você vira pra mim e fala assim, bom, o que você acha? Você devolve essa pergunta. Você vai ver que ela vai até, a pessoa, ela geralmente ela até fica feliz, satisfeita com aquilo, porque era exatamente aquilo que ela queria. Ela queria te perguntar, na verdade, para receber aquela pergunta de volta e ela dizer o que ela acha. Só que aí abre um gap, abre uma lacuna. Ela vai falar, vai expressar tudo que ela tem, por exemplo, pensa sobre aquilo, mas ela vai criar uma certa curiosidade. Pode ser que ela seja tão autocentrada que ela não necessariamente ainda queira saber a sua opinião, mas ela quer saber, por exemplo, se o que você acha se conecta com o que ela acha. Então, mesmo que ela seja egoísta e autocentrada, por exemplo, ela vai querer saber se o que ela disse, não é apoiado por uma outra pessoa, e pode ser, no caso, você.
Não é? Então olha só, com uma simples ferramenta e pergunta, você já pode criar um tremendo de um mistério sobre uma série de coisas na sua vida. Então a primeira coisa é essa, não seja óbvio, logo trabalhe certo mistério. Segundo ponto, qualidades positivas. Eu poderia aqui, te trazer uma lista, que é o que provavelmente, eu até acredito muito que grande parte das dúvidas, sei lá, truques psicológicos, como veio aqui, né, pra mim, elas sejam vinculadas com talvez outros vídeos que você viu, que utiliza essa linguagem. Você precisa até tomar um certo cuidado, porque você não tem que levar isso como truque, você tem que entender que, bom, isso aí é psicologia, basicamente. Não é? É a compreensão de como funcionamos em certa parte, não é? E quando eu entendo isso, obviamente, eu lido melhor com aquilo e tenho melhores resultados. É simples assim, tá certo? Quando eu entendo a dinâmica de algo, é lógico que eu tenho maior possibilidade de trabalhar melhor aquilo, né? E aí eu poderia te trazer uma lista de qualidades positivas, sei lá, sorria, olhe nos olhos e tudo mais, coisa que também, logicamente, eu exploro, principalmente quando eu falo de presença aqui nos vídeos ou até principalmente no treinamento Arte da Sedução. Mas qual que é o ponto fundamental para a gente se manter no que eu estou explicando para você? Truque psicológico, manter curiosidade e por aí vai. O ponto fundamental disso, sei lá, por exemplo, como eu disse aqui, seja muito feliz, seja muito alegre, sorria. É só isso? É claro que isso tem um grande poder, tá? Mas o que, por exemplo, vai fazer alguém se apaixonar por você? É a pessoa olhar aquilo que você faz e despertar o seguinte pensamento nela. Como é que ele ou ela consegue fazer isso? Por exemplo, cara, eu não sei como ela consegue estar o tempo inteiro alegre. Eu não sei como, mesmo depois de tudo, ela consegue se manter calma. Ou seja, mesmo quando você explora qualidades positivas, como eu disse aqui, olhar nos olhos, sorrir, falar bem dos outros ou coisas nesse sentido, o ponto fundamental, que é o que nós estamos tratando neste vídeo, que é a sedução, não é? Que é o despertar curiosidade, que é o preencher, botar a sua presença mentalmente, né, da pessoa, ela estará muito vinculada a isso. Como que ele consegue ser tão feliz? Como ele consegue ser tão alegre? E vai querer buscar indícios para completar essa história, pensando em você, imaginando, idealizando e, claro, vindo para a realidade, tendo contato com você e, por exemplo, acabando apaixonado ou apaixonada por você. Certo? Então, olha só, rodando aqui dentro da parte do mistério. Então, olha só com pequenas dicas práticas e claras. Eu tenho certeza que você já tem uma imagem totalmente diferente de uma relação ou de um breve encontro, de uma breve conversa numa reunião, numa festa ou por aí vai, não é? E qual que é o terceiro ponto que é fundamental, que você precisa compreender, senão é bem provável que tudo caia por terra, não é? Até pegando um exemplo, eu não sei se você já viu aquelas pesquisas, né? Aliás, aquelas não, né? Vocês têm vários estudos, mas deve ter um pelo menos, eu, claro, tenho conhecimento, que é o que o garçom, ele antes de fechar as contas, né, da mesa, ele lembra, e quando ele encerra a conta, o cara vai lá, paga, ele imediatamente apaga da cabeça dele, não é? Se ele tentar remeter o que tal cliente pediu e tal, ele não consegue, mas enquanto a mesa está aberta, ele consegue, né? O que acontece aí? Bom, a compreensão deste estudo é que o mistério está lá. Basicamente, aliás, não é um mistério, ele sabe, mas basicamente assim, não fechou o padrão, né? Não fechou a coisa. Então a cabeça dele continua ainda, certo? Em conexão com aquilo, tá certo? Logo, qual que é o ponto fundamental? Que se você pega, por exemplo, e encerra o mistério abruptamente, ou você deixa claro o que você quer, ou você deixa claro o que você pensa, ou você descumpre tudo que eu falei aqui, ou até vai até certo ponto, mas depois para porque você não consegue conduzir, o que acontece? Acontece que a pessoa, ela pode ter um clique de, sei lá, perdeu a graça. Tipo aquele acontecimento básico, né, que infelizmente acontece aí, não é? Que a pessoa vai lá, sai, se relaciona pela primeira vez, né, vai lá, transa e tal, e no dia seguinte não liga, não fala, né? Porque, mais uma vez, a satisfação foi concluída, então talvez não tenha restado nada na cabeça da pessoa, ela parou de pensar, não é? Logo, qual que é o terceiro ponto prático que você deve aprender a fazer? Abordar indiretamente, ou seja, dominar a arte de manter o mistério por um tempo que vai, obviamente, fazer com que a pessoa aumente muito mais as chances de você, ou melhor dizendo, de ela se apaixonar por você. E essa é uma aula, tá, do treinamento A Arte da Sedução, que eu abordo só isso, beleza? Só isso. Quer ter acesso gratuito a esta aula? É o seguinte, como eu expliquei para vocês, as vagas estão encerradas. Se você for lá no nosso site, livro.thiagobrigato.com.br,
www.arte-da-sedução.com.br, tentar fazer a sua inscrição no Arte da Sedução ou no Acesso Completo, você não conseguirá, tá bom? Mas nós temos uma lista de espera, ou seja, você vai entrar nessa lista de espera, tá? E conforme for chegando, primeiro, conforme for liberando novas vagas, nós vamos falando com vocês da lista de espera, para que quem de fato tenha interesse, tenha uma oportunidade óbvia, né, de entrar para o treinamento A Arte da Sedução nas melhores condições. Quer ser uma dessas pessoas? Então é o seguinte, se você entrar agora na lista de espera do Arte da Sedução, para que, quem sabe, espero muito que em breve você tenha uma chance de entrar no treinamento A Arte da Sedução, minha equipe, né, você vai clicar aqui, vai mandar uma mensagem para minha equipe pelo WhatsApp, eles vão te responder. Você que entrar na lista de espera vai ganhar acesso gratuito e completo a esta aula que eu acabei de mencionar, que é uma das 40, acho que é 44 ou 45. Eu acho que agora estou pensando aqui, acho que são 44 aulas, o que, obviamente, é muita coisa, com certeza, muito mais de 45, 46, 47, porque tem aulas lá que tem mais de uma hora, a maioria das aulas tem uma hora, inclusive essa vai ter por volta disso daí, tudo bem? E aí você já vai saber das condições e por aí vai, e vai ficar esperto no seu WhatsApp para quanto antes, espero eu, minha equipe, a partir da liberação de novas vagas, consiga entrar em contato com você, espero que dê tudo certo e você consiga ter acesso, assim, a um conteúdo incrível, você não vai encontrar em lugar nenhum que você vai encontrar dentro deste treinamento e você já vai perceber por esta aula gratuita que se você entrar na lista de espera você terá acesso, não é? E eu espero que você consiga garantir sua vaga para ter acesso a tudo isso e conseguir, aplicar com qualidade isso aqui e muito mais, que é o que eu exploro em 44 aulas, ou seja, é muita coisa, né? Mais de 46, 47 horas de conteúdo, e você vai poder ter essa chance aí, tá bom? Então, espero que você tenha entendido sobre presença mental, diferença de uma coisa e de outra, presença onde ela só permanece se você sai da obviedade, ou melhor dizendo, ela só acontece se você sai da obviedade, e 3 pontos fundamentais e práticos para você aplicar e começar a preencher, não é, a presença mental e conseguir manter isso, aprendendo a abordar de forma indireta com esta aula gratuita que eu vou dar para quem entrar na lista de espera, entender o treinamento como um todo e ainda ter a chance de conseguir se inscrever nas melhores condições num treinamento único que você não encontra em lugar nenhum. E você vai entender pela qualidade da aula que quem se inscrever vai ter acesso. Beleza? Aprendeu alguns truques psicológicos? Me deixe saber aqui então nos comentários. E como eu sempre digo, mais conhecimento, mais amadurecimento. Grande abraço e até a próxima aula.